presidente Jair Bolsonaro fez ontem sua estreia no palco internacional. Em discurso no plenário do Fórum Econômico Mundial em Davos, ele defendeu que o Brasil lidere pelo exemplo. O capitão reformado destacou a disposição do país na abertura econômica, no combate à corrupção, no compromisso com a democracia e na integração entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. O presidente sublinhou a desburocratização e a segurança jurídica como instrumentos fundamentais para o Brasil retomar investimentos e negócios com outros países. Sobre a tão esperada reforma da Previdência, o assunto foi só abordado em resposta às perguntas formuladas pelo curador do fórum. Vamos a Brasília ouvir o Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade sempre faz os comentários políticos para a gente aqui diretamente da capital federal. O que é que você depreendeu desses 6 minutos? Foi um discurso curto, considerado curto, né, Trindade, para esse formato de evento. O que é que você pode nos dizer a respeito? Como você viu essa fala do Bolsonaro? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, houve críticas quanto ao tamanho do discurso e não exatamente quanto ao conteúdo. Só o PT é que criticou o conteúdo, disse que o presidente tinha outros assuntos para falar num fórum tão importante como esse fórum mundial, econômico mundial, lá em Davos, na Suíça. Acontece o seguinte, nós estamos acostumados com a política tradicional, com os presidentes anteriores, presos a normas, presos a costumes, em que esses discursos eram redigidos por especialistas em cada setor e tinha um especialista em discurso só para resumir os assuntos definidos pelos setores específicos do governo. Então saíam aqueles discursos longos, empolados, lidos, e que não tinha a cara do presidente, nunca teve a cara do presidente da República. Um ou outro pitaco ali que você via a digital do presidente. Agora não, você viu, ele antes disse que seria um discurso curto, então eu costumo mais acompanhar o conteúdo do que o tamanho do discurso. Eu acho que nisso aí ele não peca. Por outro lado, ele quis passar a mensagem clara de que aqui no Brasil os assessores, ou seja, o ministro da Economia, o ministro da Justiça, terão poderes e terão força para desempenhar o que é um governo colocado como plural e não centralizador. Centralizador nas normas, e ele ali já definiu. Eu achei que foi um discurso bom, porque a cara do Bolsonaro é isso. Durante toda a campanha ele nunca aprofundou em temas e eu, francamente, não cobro esta profundidade toda de um governante, não. Se fosse assim, pegaria a melhor nota do Enem, colocaria na presidência da República ou faria um concurso sobre conhecimento, né? Eu não costumo cobrar. O que eu cobro mesmo é decisão política, ou seja, sensibilidade nas decisões, e é isso que ele deve ter. Agora, que foi diferente, foi, e chamou a atenção. Acharam que foi um discurso evasivo e vazio? Eu acho que não, definiu ali os temas principais. E aí a profundidade fica com o exercício. Ô Edgar, e o discurso aí do Bolsonaro, antes até dele participar lá em Davos, ele já tinha chamado a atenção, causou até uma polêmica aí nas redes sociais, pelo almoço dele, que foi feito em um supermercado popular. Lá em Davos, né, um verdadeiro bandejão, né? Tem até uma foto que foi feita aí do Bolsonaro comendo no bandejão, né? Ali o clássico self-service, né? Serve. E aí isso acabou dividindo a internet, porque os apoiadores do Bolsonaro consideraram que isso é um gesto de um cara simples, de um cara humilde, mostrando, né, esse jeitão do Bolsonaro ser, mas outros chamaram a atenção para o fato dele ter desperdiçado, talvez, uma oportunidade de jantar com 70 chefes de Estado, com líderes mundiais, fechar parcerias, conversar, atrair investidores, porque ele estava no centro de tudo isso, né? Então, já este momento, antes do discurso, acabou causando essa polêmica aí, viu, Edgar? Vamos lá. Ele usou, vamos lá, aproximadamente 1/3 do tempo que normalmente um chefe de Estado usa em cerimônias, em eventos como esse aí. Aproveitando aqui o que o Zé trouxe pra gente, Caio, e reforçando um pouco o outro lado da crítica, porque ele aproveitou o tempo para delimitar espaços mesmo
desse alinhamento, digamos, de governos de direita, focando ali a crítica em governos de uma maneira geral, mas focando a crítica em governos de esquerda, dizendo que o Brasil não vai, a América Latina não vai permitir que o bolivarianismo tome conta, vendeu o Brasil como um país daqui para frente seguro para fomentar e para que o turismo prospere por aqui. Por outro lado, fica um pouco dessa frase que o Vini traz, que é óbvio que uma imagem dessa causa uma reação na população. Pô, é bacana, o presidente mostrando aí que não é afeito a glamorização. Gente como a gente, popular. Gente como a gente. Isso tem um grau político muito, muito forte. Mas em contrapartida, fica mesmo a ideia de que perdeu-se a oportunidade de dialogar frente a frente ali com grandes líderes do mundo todo. É sempre interessante ler as manchetes do jornalismo tóxico, né? Então, por exemplo, o Diário do Centro do Mundo falou: acuado e deslocado, Bolsonaro almoça sozinho em bandejão de Davos, né? É possível estar solitário, viu, Edgar, na companhia de milhões. Eu, por exemplo, agora estou falando sozinho, mas eu me sinto ecoando a voz de milhares. Né? E me lembrou tem uma poesia maravilhosa, né, do Paulo César Pinheiro, chamado Solidão. Você lembra dessa? Qual que é essa? Essa aí é a seguinte: eu sozinho no meu caminho, sou eu, sou todo, sou tudo, e isso sem ter contudo jamais ficado sozinho. Olha aí. Fica a dica aí cultural pro ouvinte da PAN. Esse é um poema maravilhoso, vai com certeza levantar os espíritos de quem não tivesse sentindo aí com forças para tocar o dia a dia. Agora, a questão, até a crítica, a duração do discurso, né? Já que a gente está falando de poesia e literatura, como é que era aquela frase do Zé de Alencar, né? Os discursos devem ser como os vestidos das mulheres, não muito curtos para que não nos escandalizem, não muito longos para que não nos entristeçam. Vamos dar um desconto que isso foi falado aí no século XIX. O dele foi o quê? Uma mini saia ali no joelho? Mais ou uma menos. hot pants. Aí é com a Paulinha, né? Mas você considera que a imprensa internacional também foi tóxica? Porque a reação, Caio, é gigantesca. A imprensa internacional ela é tóxica. Aliás, eu cometi o grande erro de método de ter lido as críticas antes de ver o discurso. É ruim, porque é quase impossível você se desvencilhar do pessimismo e do ranço que a elite do jornalismo tem em relação a esse novo governo. Qual que era a minha expectativa, né, diante de ler tanta crítica negativa? Eu falei, nossa, eu vou ver um discurso de saudação à mandioca, né, exaltando a estocagem do vento, enfim, que traz aí à tona da figura oculta por trás de toda criança, que é o cachorro e tal, mas não foi nada disso. Graças a Deus, minhas expectativas foram frustradas. O que eu vi foi, de fato, um discurso de defesa contra 3 pontos. E isso serve tanto para a imprensa nacional quanto internacional. O Bolsonaro é taxado como um cara isolacionista, né? Em primeiro lugar, antidemocrático e inimigo do meio ambiente. E ele focou o discurso dele nesses 3 pontos. Ele abre o discurso dele na parte do isolacionismo falando o seguinte: confesso que estou emocionado e me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Depois ele valoriza o Fórum de Davos enquanto órgão multilateral e, com humildade, então, se coloca aberto ao diálogo numa relação de interdependência com o mundo. Na questão antidemocrática, ele deixa bem claro: assumir o Brasil numa profunda crise ética, moral e econômica. Vamos lembrar que Mensalão, Petrolão são esquemas de corrupção cujo objetivo maior é abastecer um projeto criminoso de perpetuação no poder, que é a antítese da democracia, né? E ele destaca a legitimidade dele ao trazer um dado chocante, provavelmente, para todos os burocratas e líderes internacionais de Davos, que a campanha dele custou menos de $1 milhão. Isso deve ter chocado a plateia, porque mostra um apoio popular que provavelmente é inédito para todo mundo que estava ouvindo isso lá. Ele também destaca que pela primeira vez no Brasil é formado um ministério técnico sem aquela política do presidencialismo de cooptação, do toma lá da cá, e o loteamento do executivo com os partidos do poder legislativo. E finalmente, na questão do meio ambiente, ele deixa muito claro o combate ao lobby que se convenciona chamar como Farms Here, Forest There. E ele foi muito bem tratado, que é o quê? Fazendas aqui, florestas lá. Ou seja,
as grandes potências internacionais estão mais interessadas em preservar no quintal dos outros e não no seu próprio. Isso tem textos excelentes do J.R. Guzzo, repercutidos pelo Augusto Nunes e também muito bem explanados pelo Evaristo Miranda da Embrapa. Ele fala o seguinte para Davos: somos o país que mais preserva o meio ambiente. E ele fala que preservação e desenvolvimento são interdependentes e indissociáveis. Ele coloca tudo isso junto com alguns dados que também devem ter surpreendido muitas lideranças lá. Fora isso, além desse discurso de defesa, tem algumas questões propositivas que eu achei muito legais, porque já servem como metas. Primeiro, colocar o Brasil entre os 40 destinos turísticos do mundo. Muito importante. Segundo, colocar o Brasil entre os 50 melhores países para se realizar negócios. Vamos lembrar que, pelo Banco Mundial, nós somos só o 109º país de 190, e pela Heritage Foundation nós estamos entre as 30 economias menos livres do mundo. Então isso aqui é uma meta muito importante. Ele falou em redução de carga tributária, desburocratização, respeito a contratos e responsabilidade fiscal no contexto das reformas. Para fechar, ele disse: quero mais do que o Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Eu achei o discurso positivo. Eu acho também que tem uma questão aí que a gente precisa trazer à tona. O Brasil não é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Segundo o estudo do Banco Mundial de 2015, o país possuía 59,9% de área preservada, bem longe de Suriname, Micronésia e Gabão, que tem quase 90%, ou de Suécia e Japão, que tem 68,5%. O Brasil seria o 30º país nesse sentido. Mesmo em sustentabilidade, o Brasil está em 69 posição, 69ª posição, o segundo Environmental Performance Index, que é feito pelo Fórum Econômico Mundial e utiliza 24 indicadores. O Brasil está também atrás de Suíça, França e Dinamarca. A gente não é o país que mais preserva no mundo, segundo o fact-checking, por exemplo, do aosfatos.org. Não, mas é porque existe uma diferença de preservação. Existe uma diferença de preservação de vegetação nativa, né, com políticas de reflorestamento. Então tem que ser feita essa diferença também. No Brasil, 2/3 do território é de vegetação nativa, e a gente tem um código florestal que prevê que nas propriedades particulares enfim, o fundiário só possa usar 20% da terra e é obrigado a preservar 80% da terra. Então a gente tem mais de 3 trilhões de capital privado investido em preservação. Se você pegar as grandes economias, o Brasil é sim o país que mais preserva. Ô, Trindade, você viu que só na análise aqui que a gente fez no bate-papo já deu 3 vezes o discurso do Bolsonaro lá, né? Só falando dele. Verdade. Hein? Me chamou a atenção também o tom do discurso, um tom diferente, meio militar. Eu me lembrei da ordem do dia do Exército, né? Bem assim, firme, né? E objetivo. Essa linguagem binária militar, ela tem um sentido de evitar dúvidas, ou seja, a definição de pontos mesmo, né? E sobre o meio ambiente, Caio, eu sempre me perguntei por aqui, é a primeira vez que esse debate vem à tona nos meios oficiais, rondam aqui Brasília, mas nunca oficialmente, o porquê do mundo, né, atacar o Brasil na preservação ambiental, já que o produto brasileiro é o produto da agropecuária. É o único lugar, o único setor onde o Brasil ele disputa a igualdade de condições com o mundo e ganha de países como os Estados Unidos. Então, é um discurso para ser levado a sério sobre esses ataques para reduzir a área plantada no Brasil. Sobre a história do almoço, eu sempre me perguntei aqui em Brasília, tem mania, tudo, vamos resolver, vamos almoçar. E aí eu perguntei para um amigo meu o porquê. Isso é antropológico, né? O ser humano, ele pensa como se morasse ainda na caverna, em busca de alimentos. E aí, o sentido é o seguinte: nós temos aqui comida à vontade sobrando, então não vamos brigar, ou seja, é o início de paz. E o almoço do Paulo Guedes, o ministro lá com o setor econômico, foi muito mais caro do que o do presidente da República, né? Mas lá ele precisava dessa bandeira branca com os investidores internacionais. Tá certo. Valeu, Trindade, um abração, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Perfeito, bom dia a todos.